Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. E hoje nós temos a alegria e a honra de receber aqui a ex-ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, ativista ambiental, professora de História também. Então, seja bem-vinda, Marina. É uma grande alegria ter você aqui conosco no podcast Radar Direitos Humanos. Muito obrigada. É uma alegria poder estar com vocês também, ainda mais num debate tão necessário quanto esse, principalmente vivendo os dias que estamos vivendo. O nosso tema para esta conversa é meio ambiente e direitos humanos. Estamos vivendo uma época de grave crise sanitária, todo o globo enfrenta essa terrível pandemia, e nós sabemos que isso tem diversos efeitos na vida das pessoas e, consequentemente, no meio ambiente, no planeta que nós partilhamos aqui, na nossa casa comum. Eu gostaria, Marina, se você pudesse iniciar essa conversa falando a respeito das recentes notícias que temos visto na mídia sobre a ampliação do desmatamento no Brasil, a destruição do meio ambiente em nosso país. Qual é a tua análise a respeito do desempenho do Estado brasileiro, do desempenho recente do Estado brasileiro, em relação ao cumprimento das metas de proteção ambiental e também os objetivos do desenvolvimento sustentável? Bem, de fato, o que nós temos hoje no Brasil é uma situação gravíssima de destruição das políticas socioambientais que foram feitas ao longo de décadas, e a repercussão desse desmonte das estruturas, dos orçamentos, o enfraquecimento das equipes técnicas, a substituição dessas equipes por policiais militares ou até mesmo pelo Exército, que podem ter suas competências para outras atividades. Agora, para fazer fiscalização, para fazer gestão de unidades de conservação e para fazer autuações, eles não são capacitados para isso. Então, todo esse desmonte, quando se soma à prática do governo, tanto no discurso quanto naquilo que ele vai empoderando os setores mais atrasados do agronegócio e segmentos que estão na marginalidade mesmo, em relação à exploração de madeira, em relação a garimpo, em relação à grilagem de terra e queimadas, a devastação é enorme. Só para se ter uma ideia, nós tivemos, entre maio de 2021, nós tivemos a maior quantidade de área desmatada se comparado ao ano passado. E a maior parte desses desmatamentos foi cerca de 40% em unidade de conservação ou em área pública, ou seja, aquelas áreas que não poderiam, em hipótese alguma, ser desmatadas, porque elas são terras públicas ou unidades de conservação, foi onde tivemos a maior incidência do desmatamento. Sem falar na violência que aumentou em relação aos povos indígenas. Então, quando a gente faz esse cruzamento entre proteção ambiental e direitos humanos, o que nós percebemos é um agravamento dos problemas sociais, dos problemas ambientais se retroalimentando. E isso tem feito com que o Brasil fique muito aquém de atingir as metas do desenvolvimento sustentável, principalmente na redução de CO2, de dióxido de carbono. O Brasil é um país que, no passado, inclusive eu tenho a alegria de dizer que durante a minha gestão,
Nós fizemos um plano que reduziu o desmatamento em mais de 80% por quase uma década e evitamos lançar na atmosfera cerca de 5 bilhões de toneladas de CO2. Agora, o Brasil é um dos países que voltou a ser um grande emissor de CO2. Durante o período do plano, nós fomos responsáveis, só para os ouvintes terem uma ideia, de 80% das áreas protegidas criadas no mundo. No atual governo, de 2019 até o ano passado, o Brasil já era responsável por 1/3 das florestas virgens destruídas no mundo. Então, isso faz com que o Brasil agrave os problemas sociais, os problemas ambientais e econômicos, porque os investidores já não querem mais investir no Brasil para não propiciar o aumento do desmatamento. O acordo do Brasil com o Mercosul também não está sendo finalizado, porque as pessoas estão colocando à União Europeia critérios ambientais que o governo não quer cumprir. E não consegue entrar na OCDE porque também não cumpre com os requerimentos ambientais. Então, o Brasil está longe de cumprir todas as metas em relação ao desenvolvimento sustentável, em relação a direitos humanos e em relação à questão de proteger e reduzir a perda de biodiversidade. Pois é, tu bem mencionaste aí os impactos na economia. Às vezes as pessoas não conseguem compreender, ou algumas pessoas, vamos dizer assim, não conseguem compreender que são dois aspectos intimamente ligados. A economia brasileira, ela vai, de fato, sofrer impactos gravíssimos a partir do momento que o nosso país não cumpre com as regras internacionais de proteção ambiental. Tu poderias falar um pouco mais a respeito disso? Qual a importância desse atendimento das regras internacionais de proteção ambiental para que o Brasil possa alcançar bons níveis de desenvolvimento econômico e também desenvolvimento humano? As exigências em relação à proteção do meio ambiente, e aí entendendo as 3 grandes agendas que foram acordadas na ECO 92, que foi sediada aqui no Brasil, com 180 países, elas estavam em 3 frentes, né, essas medidas. Na frente de desertificação, de perda de biodiversidade e de mudança climática. Os países, a partir da ECO 92, partiram para fazer o dever de casa. E, no âmbito das Nações Unidas, a gente foi tendo as conferências do clima, da biodiversidade, da desertificação, e cada ano eram propiciadas e apresentadas metas que tinham que seguir o cronograma. Agora, os demais países do mundo estão avançando em relação a essas metas, o Reino Unido, a União Europeia, recentemente os Estados Unidos, que sempre foi muito refratário a essa agenda, principalmente com o Trump e o Bush, né? Agora com o Biden, já tinha começado com o Obama, mas agora eles assumiram um compromisso muito forte em relação à questão da mudança climática. A União Europeia sempre foi pioneira, esteve na vanguarda. O Reino Unido, mesmo sendo um primeiro-ministro conservador, ele tem um dos programas mais ousados na área de mudança climática. E o Japão e o Canadá também vêm nesse processo, e a China está sendo obrigada a colocar uma agenda também, porque senão vai ficar para trás. O que acontece com isso? Quando todos os países começarem a fazer a redução, já estão fazendo alguns, a União Europeia e os Estados Unidos, não tanto quanto deveriam, mas eles vão começar a precificar, a taxar os produtos que são carbono intensivo. Ou seja, se para produzir 1 quilo de soja, você tem que destruir floresta, fazer queimada e jogar CO2 na atmosfera, esse quilo de soja terá uma taxação pela quantidade de carbono que ele teve que usar para poder fazer, né, aquela produção. E isso é muito impactante na nossa economia. Um outro aspecto desse prejuízo de não cumprir as cláusulas ambientais, além de vários fundos de pensão, os maiores fundos de investimento já têm cláusulas para não investir em energia fóssil, não investir em atividades que têm desmatamento ou violência contra povos originários.
né? Além desses, nós temos o problema de grandes redes de supermercado do mundo, dos Estados Unidos, da Europa, da União Europeia e do Reino Unido, que estão rompendo contratos ou dizendo que não vão mais renovar os contratos com o Brasil em função do desmatamento. Note que as pessoas acham que é uma questão que não tem um impacto, mas tem um impacto altamente negativo do ponto de vista econômico. E tem o impacto do ponto de vista ambiental mesmo, do equilíbrio do planeta. A continuidade do desmatamento, o Brasil tem um estoque de carbono com suas florestas equivalente a 10 anos de emissão de CO2 do planeta inteiro. Imagine, só a Amazônia equivale a um estoque de carbono de 10 anos do mundo inteiro emitindo energia fóssil. Se essa bomba de carbono for lançada na atmosfera, ela cria um desequilíbrio que praticamente é quase impossível reverter o processo, e aí a gente vai comprometer a continuidade da vida. Então, esse é o grande impacto ambiental. E tem também o impacto econômico e social para nós mesmos. As chuvas que nós temos no Brasil e na América do Sul é produzida pela Amazônia. A Amazônia produz 20 bilhões de toneladas de água por dia. Essa água se transforma em vapor, uma parte, e é transformada em chuvas. Uma parte a própria floresta consome, porque vai cair nela mesma, e a outra parte é distribuída, no caso do Brasil, sul, sudeste e centro-oeste. Sem a Amazônia, todas essas regiões seriam grandes desertos, como o do Atacama, o deserto do Saara, os grandes desertos do mundo. Ou seja, eles acham que a gente não tem uma vantagem econômica. A maior vantagem econômica não é nem aquela do uso da terra, é o que a floresta propicia, porque o Brasil só é uma potência agrícola porque é uma potência hídrica. Só é uma potência hídrica porque é uma potência florestal. Destruindo a floresta, não tem água, a gente já está vendo aí a crise de energia. Destruindo a floresta, não tem agricultura, não tem desenvolvimento econômico, não tem como viver 200 milhões de pessoas no meio de desertos. Então, a floresta, ela é uma indústria de serviços ambientais. Só para ter uma ideia, as pessoas que estão nos acompanhando, se a gente fosse bombear essa água, esses 20 bilhões de toneladas de água por dia, a gente precisaria de 50 mil Itaipus funcionando continuamente. Imagina o que é 50 mil Itaipus para poder bombear essa água. Isso é um projeto insustentável, porque seria a única função de bombear essa água para nós. A faz isso, pela graça de Deus, nosso Criador, né? E a ciência comprova isso com o vento, com o sol e com ela própria. É o que os especialistas chamam de serviços que o meio ambiente presta e a floresta presta, que são serviços de regulação, porque também as chuvas que caem, uma parte delas vai para os oceanos, que é responsável pela não saturação no nível em que comprometa a vida marinha dos oceanos, ou seja, destrói a floresta, os mares vão promover uma mortandade, porque com alto nível de saturação não tem vida, e isso é uma bomba de carbono maior do que a própria floresta, que é a própria vida marinha, a matéria orgânica marinha. Então, quando os especialistas dizem nós temos que cuidar para não chegar no ponto de não retorno, é disso que se trata. E é por isso que eu sempre digo, né? Para nós que acreditamos em Deus, que criou todas as coisas, é muito incoerente dizer que a gente ama o Criador e não respeita a criação. As pessoas fazem quase que uma idolatria à propriedade privada, ao lucro, ao capital, à liberdade de iniciativa, não é? E, claro, a liberdade de iniciativa numa democracia é importante. Agora, não se importam nem um pouco com esse imenso patrimônio que é de todos nós. E aí você vê que o desmatamento esse que é feito, a maioria é feito por desmatadores ilegais. Mais de 90% do desmatamento é feito de forma ilegal.
É realmente assustador o que o nosso governo tem feito e permitido que se faça com o nosso Brasil, com as nossas florestas. Nós temos ouvido falar também, Marina, a respeito da retomada da economia pós-Covid. E eu tenho percebido que a Organização Internacional do Trabalho, de forma reiterada, tem mencionado a possibilidade, mais do que mencionado, né, a Organização Internacional do Trabalho tem insistido que os empregos verdes são uma das formas que nós podemos recuperar a economia, garantindo que as pessoas possam prover a sua própria subsistência, ao mesmo tempo em que protegemos o meio ambiente, né? Nessa perspectiva que tu bem falaste aí, da manutenção da própria vida humana. O que tu pensas a respeito da promoção desses empregos verdes e o condão que eles têm de promover a economia? Essa é a saída que o mundo encontrou, porque algo mais grave do que a própria pandemia, por incrível que pareça, é o problema da mudança climática. E agora você pode notar um movimento. Os Estados Unidos colocou a questão climática como uma questão de segurança nacional. Hoje é um tema que é tratado de forma transversal em todo o governo. Todo o governo Biden coloca no topo das prioridades a questão de enfrentar o problema da mudança climática. Esse assunto foi levado para o Conselho de Segurança das Nações Unidas como uma questão de segurança global, porque está em risco, de fato, a continuidade da vida. E quando os governos começaram o debate da retomada, né, da economia, que tem prejuízos enormes no mundo inteiro, o Brasil é um dos países que tem o pior na Covid, na economia, em função dos erros do atual governo, né? Mas eles colocaram o seguinte: o Reino Unido, a União Europeia, os Estados Unidos, o Japão, enfim, vários países do mundo, que os novos investimentos terão que ser feitos prioritariamente para atividades de base sustentável, aquelas que promovem o desenvolvimento econômico e social, mas, sobretudo, evita a emissão de CO2, perda de biodiversidade, porque assim a gente está... o exemplo não é bom, de coelho aí, não é ambientalmente correto, mas a gente está tomando duas atitudes em uma, aliás, três, uma de resolver o problema da crise econômica, da crise social e da crise ambiental. Esse é o caminho, não tem outro. Imagina você colocar trilhões de dólares no mundo para promover a economia, que mais tarde nós vamos ter um problema, já estamos tendo, que são os eventos extremos, que é pior do que a própria pandemia. Então, eles agora estão nesse processo. Por isso que o governo Biden, quando ele vai fazer na parte de infraestrutura, já é a infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, para prover os carros elétricos, para prover sistemas de geração e de provimento de energia nos prédios e nos equipamentos públicos já de base sustentável, para criar empregos verdes. Os Estados Unidos rejeitou as empresas americanas, já na época do Trump, que voltasse a energia produzida do carvão. Foi os próprios empresários que fizeram esse movimento. Se vocês fizerem energia de carvão, que era uma promessa de campanha do Trump, que é um negacionista, que nega o problema da mudança climática, a gente não vai comprar essa energia. E ele teve que engolir a sua loucura de negar aquilo que a ciência e o bom senso estão dizendo. Ou seja, não é? Essa questão do investimento para a recuperação econômica tem que ser um investimento com dupla finalidade: resolver o problema econômico social e resolver o problema ambiental. E o bom disso é que gera um novo ciclo de prosperidade, né? Imagina, aqui no Brasil a gente tem o Nordeste, né? Que é uma região com muitas dificuldades no semiárido, muita pobreza, muita escassez, mas são altamente ricos em correntes de vento para gerar energia eólica, em um processo de insolação altamente produtivo para a energia solar, e esses investimentos, eles podem gerar uma nova base tecnológica, uma série de empregos novos, de pessoas que vão se formar com novas expertises e, principalmente,
para os vulneráveis. Tem um estudo feito por um professor da USP, que ele dá conta de que se nós investimos em propriedades de pequenos agricultores sertanejos, a gente pode ter uma renda para eles com energia solar de cerca de R$900. Imagina, você tem uma Bolsa Família que é incomparavelmente menor do que esse valor. E você ainda fica com uma parte da tua propriedade para criar a tua cabra, para criar as galinhas, para plantar o teu milho, o teu feijão, a tua roça. E você vai fazer daquilo ali um parque solar. Esse parque solar, somando, né, várias pequenas propriedades, ele dá um grande provimento de energia solar e ainda promove distribuição de renda e de riqueza. Seria incrível que nosso governo pudesse perceber que, de fato, as pessoas seriam extremamente beneficiadas com políticas que, como tu bem disseste, né, um investimento que causa um duplo benefício. Resolve a crise sanitária e também a crise social. Marina, nós vamos ter, em novembro deste ano, a COP26, a Conferência Mundial da Mudança Climática, lá em Glasgow, né? Se fosse possível, no contexto em que vivemos hoje, mas numa perspectiva esperançosa, se fosse possível, na tua opinião, quais as medidas que deveriam ser adotadas pelo Estado brasileiro imediatamente para que nós pudéssemos comparecer perante a Conferência Mundial da ONU entre aqueles países que são garantidores de direitos humanos ambientais, que são garantidores de salvaguarda do meio ambiente e das pessoas? Olha, são muitas frentes, porque o desmonte ele é geral. Aliás, esse desmonte não é por falta de alternativa, é porque é uma estratégia do governo de promover uma economia do início do século XX, de voltar aos programas de desenvolvimento da época da ditadura, grandes rodovias, grandes hidrelétricas, garimpo, madeira ilegal, toda essa economia que não tem mais lugar no mundo. Então, o Brasil teria que atuar em várias frentes, mas tem uma: reduzir a zero o desmatamento nos biomas brasileiros, porque esse é o nosso maior vetor de emissão de CO2. Eu, quando fui ministra do Meio Ambiente, com o plano que fizemos, o desmatamento caiu em mais de 80% durante quase uma década. Então, a gente ia para os fóruns internacionais de cabeça erguida. Agora, o governo não vai de cabeça baixa. Ele vai com a coluna vergada até o chão, porque ele destruiu tudo que havia sido feito ao longo de décadas. O Brasil, em pleno crescimento, naquela época, fazia o desmatamento crescer. Agora nós estamos numa situação de crise econômica total, com baixíssimo crescimento e o desmatamento em elevado nível por falta de ação do governo. Então, uma política prioritária era pegar o plano, que já deu certo, reimplementar o plano, recompor o orçamento do Ministério, do IBAMA, do ICMBio, fortalecer as equipes de gestão, de fiscalização e de monitoramento e fazer um trabalho conjunto com a academia, com a sociedade civil e tendo, sim, as Forças Armadas como suporte. Não é como os agentes. Eu, quando fui ministra, a gente trabalhou muito com o Exército, com o COTÉ. Eu trabalhei muito com eles, mas não eram eles. Quem coordenava as ações éramos nós, do Ministério, do IBAMA, do ICMBio, e eles davam ali o suporte logístico, orientados pelos nossos técnicos e pelo direcionamento político e programático que eu fazia. E foi uma parceria muito boa com o Exército, com a Polícia Federal. Nós trabalhávamos, só para ter uma ideia, com 13 ministérios. Ministério do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Agrário, da Agricultura, do Desenvolvimento Regional, Ministério de Relações Exteriores, por causa das políticas externas, e o Ministério da Justiça. Né? O Ministério da Justiça fez 25 grandes operações da Polícia Federal. Nós colocamos na cadeia 725 pessoas criminosas. Implodimos 86 pistas clandestinas na Amazônia, aplicamos mais de 4 bilhões em multas e apreendemos mais de 1 milhão de metros
público de Madeira, criamos 25 milhões de hectares de unidade de conservação e vedamos o crédito para todos os irregulares. Com isso, o desmatamento caiu, e caiu por quase uma década. Quase uma década. E deu trabalho quando tentaram fazer voltar de novo. Agora é o governo fazer isso. E não faz porque não quer. O dinheiro do Fundo Amazônia, que foi um dinheiro, hoje são mais quase 3 bilhões de reais, que estão parados nessa crise, sem dinheiro, desmatamento e as queimadas crescendo, está parado um dinheiro a fundo perdido que veio da Noruega e da Alemanha, graças àquele trabalho que eu me referi agora, né, que foi uma espécie de bônus pelo trabalho que a gente fez, está parado. Por que está parado? Porque o governo não quer usar para combater desmatamento e apoiar os povos indígenas. Ele quer usar, imagina, para regularizar a área que foi invadida. Ou seja, você é um criminoso, invade terra pública, rouba madeira e ainda é presente, que é aquela área ser transformada numa propriedade privada do ladrão. Porque não tem como dizer outra coisa. É alguém que roubou terra pública. E aí diz, não, não são os pequenos. Pequenos não têm dinheiro para comprar uma máquina com um correntão para destruir floresta. Pequenos não têm equipamento para derrubar 1.000 hectares de floresta. São grandes grileiros que fazem isso e ficam só esperando, como agora, hoje quase foi votado a medida que muda a demarcação de terras indígenas. Não é? Eles estão fazendo aquilo que o delegado Ponte chama, não é, de corrupção normativa, que é mudar a lei para que a lei fique em conformidade com o criminoso, e não usar a lei que temos que combate o crime e obrigar os criminosos a ficarem em conformidade com a lei. Aliás, isso já vem acontecendo de longe, não é? Que é o que se chama de corrupção institucionalizada. Isso aconteceu muito no caso do Petrolão e todas essas investigações que foram feitas. Né? Tem a tal da corrupção normativa. Né? Alguém comete o crime, você vai lá e muda a lei e deixa a lei em conformidade com a ação do criminoso. É isso que estão fazendo com o projeto da grilagem, é isso que estão fazendo, mudando a terra indígena, inclusive para tomar a área que já foi demarcada dos índios. É assustador. Realmente assustador. Marina, e nós, pessoas que professam a esperança numa realidade transcendente, pessoas que professam a crença, né, na espiritualidade, cristãos e mesmo não cristãos, mas pessoas que professam a sua fé em um sistema religioso, o que nós podemos fazer enquanto indivíduos, enquanto pessoas, mas mais além? O que as instituições, as organizações, os movimentos religiosos devem fazer para salvaguardar o planeta, para proteger os direitos humanos ambientais das pessoas, para garantir que as próximas gerações possam também usufruir da vida, possam também experimentar a beleza da existência sem arriscar a existência humana? Olha, isso é um ato de amor, não é? Por isso que eu disse, né? Que é incoerente a gente dizer que ama a Deus e destruir a criação. Se eu recebo um presente de alguém que eu gosto muito, que eu amo muito, eu vou cuidar desse presente. É uma memória afetiva, é algo que a gente tem amor, afeto, reverência. E acho que é o Salmo 115 que diz que Deus habita no céu, mas a terra Ele deu aos homens para morar. Ele deu para a gente morar. Imagina tudo isso. Vamos pensar só o Brasil, esse pedaço que Ele nos deu. O Brasil tem 11% da água doce do mundo. Você sabia que de toda a água doce existente no mundo, só 0,3% pode ser usada para o consumo humano? O consumo humano em todos os sentidos, de sedentação humana e animal e para as atividades econômicas. Mais de 70% da superfície terrestre é coberta por água. Dessa água toda, apenas 0,3% pode ser usada.
Desses 0,3%, nós temos 11%. Desses 11%, 86% fica na Amazônia. E esse pedaço é nosso. Nós somos donos de 22% das espécies vivas do mundo, uma variedade enorme. E ainda como se não bastasse, aqui, em pleno século XXI, graças a Deus e pela resistência dos povos indígenas, que eram 5 milhões quando os portugueses chegaram aqui. Hoje são apenas 900 mil. Nós temos mais de 200 povos que falam mais de 120 línguas, com mais de 60 povos que nunca foram contactados. Eu fico até emocionada. Isso é um verdadeiro tesouro, não é? Isso é uma bênção que Deus nos deu. E Deus, quando falou, não é, que a gente deveria dominar a terra e tudo que nela há, muita gente se confia nisso para destruir. Ele fala do domínio dele, do domínio amoroso, do domínio cuidadoso. E como ele sabia que a gente gosta de deturpar as coisas, lá no Gênesis 2, né, sai do Gênesis 1, 28, e ele diz que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Para cultivar e guardar. Se você usa, use com cuidado, né? E no Apocalipse ele diz, né, que um dia ele voltará para destruir aqueles que destroem a terra. Não tem nenhum lugar em que você vê Deus falando assim, eu vou voltar para isso e aquilo outro. Não, mas nesse caso é muito claro, não é? Do ponto de vista físico mesmo, né? Eu vou voltar para destruir aqueles que destroem a terra, porque a natureza geme com dores de parto, esperando igualmente ser resgatada. O resgate não é só para nós essa perspectiva, né? Além de todas as outras razões que todos nós, como cidadãos, temos, essa também está colocada. Né? Não é por acaso que ele diz que a gente erra e erra por não conhecer a palavra de Deus. Tudo está lá, tudo, tudo. Se você achar uma ave com o filhote, não mate a mãe com o filhote. Não é? Se você conquistar uma cidade, não derrube o seu arvoredo. Não é? Então, são muitos ensinamentos que têm a ver com o meio ambiente. E esses cuidados, eles não são só soltos, né? Ontem o senador Suplicy fez 80 anos. Ele, aqui no Brasil, é o homem da renda mínima. E uma vez ele ficou super emocionado, porque estava falando de renda mínima, falando dos economistas clássicos, e eu disse, olha, Suplicy, fiz uma parte, né? Essa história de renda mínima já vem desde o Pentateuco. Quando você derrubar colher o teu olival, não sacode a oliveira 2 vezes. Deixa um pouco para o pobre e para o necessitado. Os cantos da tua messe, tu deixa para o pobre e o necessitado. Aquilo era a renda mínima daquele tempo. E as pessoas têm ódio de quem fala de política social, têm ódio de quem defende meio ambiente, como se isso fosse algo que é contra o Evangelho, contra a palavra de Deus. A defesa dos direitos humanos, a compaixão, é algo que faz parte desse amor de Deus, né? Não por acaso que ele nos criou e pediu para a gente nomear as coisas, né? Fez de tudo e disse, agora diz aí o nome dessas coisas, para comprometer a gente. Se a gente chama aquilo de árvore, trate aquilo como árvore. Ela tem uma forma de ser e uma função. Aprenda a respeitar isso. Muito obrigado pelas tuas palavras, Marina. Muito obrigado pela tua inspiração, pelos teus alertas e denúncias. Que nós possamos acolher as tuas palavras e nos comprometermos cada dia mais. Não apenas nas grandes atitudes, mas também enquanto pessoas, enquanto indivíduos, nas nossas atitudes diárias, no nosso consumo, um consumo consciente, um consumo que respeite o meio ambiente, que respeite o globo. Nas nossas palavras também, no dia a dia, de reconhecer a luta dos povos indígenas, dos povos tradicionais, pessoas que são oprimidas simplesmente porque não se encaixam naquele padrão branco, europeu, como se o Brasil não fosse um país miscigenado. Então, muito obrigado pela tua presença aqui conosco e eu te devolvo a palavra para a tua mensagem final. Eu só quero agradecer por essa oportunidade
tenho muito carinho pelos meus irmãos anglicanos, já fui vizinha da catedral, né, quando eu morei ali na 16, ali quando eu era senadora ainda, e tenho muita expectativa de que, de fato, a gente possa fazer isso, de traduzir no nosso cotidiano. Os governos, as empresas, eles têm que fazer a parte deles, e a responsabilidade deles é muito grande, mas a nossa também, porque se nós fizermos a nossa parte de reciclar o lixo, de economizar energia, de economizar água, de ter o consumo necessário e não o consumo tóxico, de ter o lucro admirável e não o lucro que leva à destruição dos recursos de milhares de anos pelo lucro de apenas uma década, não é? Se a gente fizer isso, a gente faz a diferença. A diferença, ela não é feita pelo discurso. Tem gente que acha que porque já está dizendo, já está fazendo. Não. O Mio Couto fala que existem 7 sapatos sujos que a gente precisa se livrar deles. Um é esse, de achar que porque você concorda com aquela ideia, você fala sobre aquela ideia, já está tudo bem. Você tem que falar sobre ela, concordar, mas principalmente vivê-la no seu dia a dia. Amém. Assim seja. Muito obrigado. Eu conversei com a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também professora de História, ativista ambiental, uma mulher admirável. Desejo saúde e para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, desejo vacina já para todas as pessoas, saúde e que nós continuemos lutando em prol dos direitos humanos. Aqui o Rodrigo Spiuca, da Diocese Anglicana de Brasília, do Radar Direitos Humanos, com Marina Silva. Marina, muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Um abraço a todos os irmãos. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.